Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, nós podemos estar diante da sua presença pela nossa TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz. No livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje nós estaremos fazendo o segundo vídeo, o segundo programa, do capítulo 22º. É interessante, eu gostaria até de estar relembrando que o capítulo tem como tema principal emersão do passado. Nós vamos ver um caso de uma mediunidade que nós chamamos mediunidade anímica, onde a pessoa reencarnou em um novo corpo, mas ela está vivendo a mesma situação que vivia no século passado, quando ela teve no seu corpo uma facada que lhe foi atingida, e ela traz nessa reencarnação todas as lembranças. E isso faz com que ela seja uma grande candidata a, por exemplo, um hospital psiquiátrico, eletrochoque, como diz aqui, e August diz que não precisa nada disso. O que essas pessoas precisam é desenvolver a moralidade, desenvolver o perdão, o trabalho da caridade, do amor ao próximo, muita leitura para compreender que é importante nós evoluirmos e sair dessa faixa, porque nessa existência está aprisionada a sua última existência. Iniciando o nosso programa, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podermos estar juntos em mais uma gravação, em mais um estudo. Temos recebido tantas mensagens carinhosas, fraternas, por parte dos amigos do outro lado da telinha. Hoje a TV A Caminho da Luz já tem chegado a tantos corações, nasceu num pedido do Dr. Adroaldo e passados mais de 10 anos temos visto gradativamente os seus frutos. As obras de André Luiz já são os estudos mais vistos no nosso canal. É um estudo que a gente faz realmente com imperfeições, porque ainda somos imperfeitos, mas fazemos carregados de amor, de caridade, de vontade de aprender. Então é uma alegria muito grande estarmos juntos em mais um dia. Dando continuidade do ponto em que paramos no vídeo passado, analisei-a com atenção e concluí. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Então aqui nós já estamos começando a clarear, não é? O que efetivamente é o caso dessa irmã. Então nós percebemos, já estudamos isso no vídeo passado, que foi o primeiro programa do capítulo 22, onde ele estava ali numa assembleia, no centro, eram 2 casais e um senhor. Num determinado momento, essa senhora começa a colocar a mão no peito e começa a falar, não é, sobre o sofrimento que ela está vivenciando. Uma facada lhe atingiu o coração e ela teve o desencarne dessa maneira. Isso foi num século anterior. Ou seja, passou-se todo esse tempo no mundo espiritual em sofrimento e é momento de reencarnar. Ela reencarnou, só que o corpo físico não conseguiu ter o véu do esquecimento dos seus problemas anteriores. A questão biológica não conseguiu superar essa questão e ela trouxe à baila, pela sua questão mental, aqueles fatos que ocorreram. Então aqui ela está tendo, parecia ser uma comunicação mediúnica comum, mas na verdade ela estava no animismo. Agora nós vamos começar a ver o que é o animismo, é muito semelhante a um processo sonambúrico, August vai referir a isso. Então vamos acompanhar direitinho, é um sonambulismo consciente, inconsciente. Vamos ver o que a espiritualidade vai nos ensinar sobre esse fenômeno. Poderíamos então classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Interferiu Hilário, indagador. Então aqui é uma coisa muito interessante, né? Qual que é a pergunta, né?
Eu poderia então dizer, já que ela não tem consciência do que está acontecendo, eu poderia classificar como uma mistificação inconsciente? Hilário pergunta isso, né? Vamos ver então Aulus dar a explicação para todos nós. Aulus meditou um minuto e ponderou. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Achamo-nos, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Então, nós percebemos que Hilário Silva ele parece muito conosco na indagação, que estamos ainda num corpo físico, e André Luiz, quando vai ponderar, já consegue ver coisas voltadas a mais à espiritualidade. E aqui Aulus diz que nós precisamos tomar muito cuidado com a questão das palavras que nós utilizamos para dar o significado para as coisas, que neste caso não tem nada de mistificação, não tem nada de coisas que possam colocar um título equivocado para aquele fenômeno. Ele diz, se tivermos que colocar um nome para o que ela está passando, nós podemos utilizar o sonambulismo, que também não vem a ser propriamente, mas é o que mais se aproxima, estudado por Allan Kardec, colocado na obra básica, para justificar o fenômeno. Esse é um ponto importante. Outra coisa aqui que Aulus nos fala é que nós temos que analisar o que vem a ser o animismo. Nós temos muito aquela ideia, não é? Bom é quando é o espírito, bom é quando o espírito que orienta, bom é quando o espírito que fala, bom é quando vem dos espíritos. Não, nós temos que aprender também o animismo, a mediunidade nossa também. Eu vou dar um passe, sou eu colocando amor ali. Eu vou fazer uma palestra, eu vou colocar amor nas palavras, eu estou apresentando um programa televisivo, colocar amor e conhecimento no que eu faço. Então, animismo. Às vezes a gente maculou essa palavra, não é? Tal médium é anímico na mesa mediúnica. Não, animismo a gente tem que olhar ele sob vários ângulos e se criou um tabu no meio espírita sobre o animismo. O que precisamos abrir as nossas mentes. Que tem médiuns que utiliza desse expediente? Tem e continuará a ter. É a má-fé da pessoa. Interessante, André. Eu gostaria de falar um pouquinho também, porque hoje já se mudou muito, porque eu vejo muitas pessoas estudarem, né? Mas quando eu entrei no Espiritismo, qualquer mensagem que poderia trazer informações novas, as pessoas colocavam como animismo, né? Eu vou contar um caso que na década de 20, numa cidade de Minas Gerais, um médium recebeu, através da incorporação, um espírito,
que dizia ser Dr. Bezerra de Menezes. E ele falava, em pouco tempo, vocês vão ver um aparelho na casa de vocês, e esse aparelho é como se fosse um caixote. Ele tentando dar um exemplo na sua época, não é? Só que vai ter imagens. Vocês vão ver imagens simultâneas que vão vir do mundo todo. E o médium foi colocado para fora do centro, porque imaginava que o médium estava louco. E, na verdade, ele estava prenunciando a televisão, né? Então, nós vemos aqui que isso é o animismo, né? É quando a pessoa não tem condições de capacitar a mensagem que está sendo trazida, rotula o médium como animismo. Um outro fator importante é que ele dá aqui um exemplo do animismo e também do sonambulismo, porque nós estudamos com Kardec o sonambulismo na visão de que é uma mediunidade anímica, ou seja, o sonâmbulo, durante a noite, enquanto ele está dormindo, ou mesmo se for um sonambulismo induzido, ele vai ter uma lembrança da sua vida anterior. Então nós vemos lá na Revista Espírita, por exemplo, uma pessoa que foi médico numa vida anterior, hoje ela está encarnada, era uma pessoa, é um camponês, trabalha no campo, nunca sentou num banco escolar, e quando ele está no processo de sonambulismo, ele é capaz de atender as pessoas e medicar, porque ela relembra a sua última existência. Quando ela volta em si, ela não se lembra nada do que aconteceu, né? Então é nesse sentido que August vem exemplificar para todos nós a questão do animismo. Mas há uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, que eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho, não é? Achamos-nos, por esse motivo, perante a um doente mental. Então veja, isso aqui é uma coisa muito importante nós analisarmos, requisitando-nos o maior carinho para se recuperar. Então não quer dizer que é porque é um doente mental tem que se recuperar num sanatório, num hospital psiquiátrico, tem que ir em psiquiatra. Nada disso, não necessariamente. Às vezes é necessário, mas nem sempre. Às vezes se faz necessário porque a pessoa deixou passar muito tempo e não se cuidou. Mas se a pessoa for levada num centro espírita, numa casa séria, fazer um tratamento sério, qual é a possibilidade dessa pessoa receber auxílio? Muito grande, porque o problema dela não é psiquiátrico, o problema dela é espiritual. Nós temos que tratar o espiritual. E o espiritual se trata de que maneira? Ajudando a pessoa a desenvolver as características do amor, da bondade, do perdão, da alegria no coração. É assim que nós nos encontramos matriculados no corpo físico, nessa existência, para as nossas corrigendas dos crimes que nós vivemos no passado. Sérgio, mas espera um pouco. Essa moça foi vítima, essa mulher foi vítima. Naquele momento ela pode ter sido vítima. Mas se nós aqui tivermos a oportunidade de analisar quem ela foi, nós vamos perceber que ela já foi o algoz. Ela é vítima na atualidade e ela precisa sair dessa faixa da vítima e entender que ela é uma pessoa que precisa encontrar, pelo seu esforço, pela sua dedicação, um trabalho voltado para o bem, para poder sair dessa condição de vítima. Você já percebeu? Todos nós temos na família aquele que é vítima. Tudo ele se faz de vítima. Tudo ele é o coitadinho. E não é assim que funciona, porque são essas pessoas que, logicamente, mais sofrem, porque ela precisa entender que não existe a vítima se ela não foi ontem o algoz. Nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma, e enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso. Então aqui nós vemos o carinho, né? Você veja, e eu gostaria de chamar a atenção, antes do André dar prosseguimento na leitura, né? Nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma.
Aqui nós já vemos também, André, que August tinha uma afinidade naquela casa. August também trabalhava, August também envolvia, enquanto Raul Silva, ele doutrinava. Doutrinava quem? O espírito daquela pessoa, dela mesmo. Porque nós somos espíritos. Não é porque ela está encarnada que ela não é espírito. Ela está na condição de alma, mas é um espírito que também precisa desse carinho. Por isso que a preleção pública na casa espírita é muito importante para o nosso próprio espírito. Nós não devemos ir na casa espírita apenas no afã de tomar um passe ou no afã de uma atividade assistencial. A preleção de um padre é importante para o católico. A preleção de um pastor é importante para aquele rebanho. Às vezes eu vejo o espírita, dorme na sessão pública, já vimos isso no próprio livro. Então, quando eu vou numa casa espírita, é com o objetivo de aprender. E se eu acho que aquele palestrante está falando bobagem, mude de centro espírita. Você não é obrigado a ir ali. Às vezes você vai num outro centro, você vai se sentir com mais afinidade com aquele orador, com aquele expositor, com aquele dirigente. Centro espírita é igual ao casamento, não tem perfeito. Você vai se adequando àquela realidade, não me serve mais. Saia pela porta da frente, olha, obrigado, vou para um outro caminho, que Jesus abençoe vocês e pronto. É o que nós estamos vendo. Ouvir a mensagem é o que Raul Silva está fazendo com ela. Nada mais é do que uma palestra para ela. Vamos perdoar, vamos amar, para que ela tenha força para se sentir confiante neste momento difícil que está padecendo. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento, para que se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, ao invés de socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que lhe prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem. Então aqui nós vamos ver vários aspectos que eu e o nosso querido André Luiz vamos escorrer um pouco, que eu penso que vale a pena nós gastarmos um pouco do tempo para analisar um trabalho mediúnico. Primeiro, eu não consigo ver um dirigente espírita numa sessão mediúnica sem contato com os espíritos. Eu não consigo. Eu não consigo ver um dirigente de uma sessão mediúnica sem receber as orientações, mesmo que intuitiva, de um amigo espiritual. Eu não consigo ver um dirigente fazendo um trabalho voltado para o bem sem estudar. Porque mediunidade, ao meu modo de ver, eu trato numa casa espírita como um curso de medicina, onde para sentar numa mesa mediúnica a pessoa tem que ter alguns anos de estudo na casa. Eu nunca ajudei, nesses anos todos que eu tenho de mediunidade, eu nunca ajudei alguém a desenvolver a mediunidade sem ter uma atividade larga na casa espírita. Primeiro, na nossa casa espírita, no CEPAC, ela tem que ter alguns anos de estudo, de maneira frequente.
Segundo, ela tem que se tornar um trabalhador da área assistencial. Médium tem que trabalhar na sopa, no atendimento fraterno, na distribuição de cestas básicas, no trabalho com gestantes, tem que ter trabalho assistencial. E terceiro, é quando nós vamos perceber que a mediunidade vai enlaçando aquela pessoa e aí nós vamos convidar para um curso de mediunidade para que ela possa ter total ciência do que é desenvolver a mediunidade, o que é desenvolver a glândula pineal. Esse é um ponto muito importante. O terceiro ponto que eu vejo de August, que eu acho que também é sublime, é quando ele diz: a nossa irmã tem que ser tratada com muito amor. É um espírito imortal. Eu acho fantástica essa colocação. Todos nós somos espíritos. Todos nós somos de essência espiritual. A diferença de nós para os espíritos é que nós temos um corpo físico que temporariamente estamos mergulhados numa existência corpórea. Mas daqui a algum tempo retornaremos para a pátria verdadeira, que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Então nós vemos aqui, André, várias colocações, tenho a certeza que você ainda vai enfatizar mais algumas, mas aqui tem um ensinamento sublime para nós podermos analisar que todos dentro de uma casa espírita têm que ser tratados com amor. No CEPAC, por exemplo, nós temos um trabalho de atendimento fraterno para trabalhadores. Eu não vejo isso nas casas espíritas. Parece que trabalhador, depois que começou a trabalhar, não precisa mais de auxílio. Então, nós temos que tomar cuidado. Todos precisam de ajuda. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvidas. O que eu vejo de interessante nessa colocação é para a necessidade de não rotulá-la como mistificação, por exemplo. Uma vez mais, Aulus pega firme nessa questão. Ele fala que, neste momento, Raul Silva precisava envolvê-la carinhosamente. Não era momento de explicar o que ela estava passando, porque ela não estava em condições. Aí me faz lembrar Jesus, por exemplo, quando foi falar das bem-aventuranças. Em primeiro, ele deu comida para o povo que estava sedento. Depois ele levou informação. É o que Raul Silva está fazendo. Primeiro, ele levou o amor. E a informação, o que estava ocorrendo, isso viria posteriormente. Neste momento, ela não está em condição nem de saber direito onde ela estava. Quanto mais compreender o que é mediunidade, o que é sonambulismo, o que é o passado, ela precisa de afeto e a informação vai vindo gradativamente. Continua a narrativa. Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: e podemos considerá-la médium mesmo assim? É uma pergunta muito interessante, não é? Então, pega um pouco, ela é médium? Podemos considerar? E é interessante que aqui André Luiz descreve que tanto ele quanto Hilário Silva tiveram essa dúvida. Era um caso novo perante os dois, não é? Era um caso inusitado. Vamos ver a resposta? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo e recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. O assunto não comporta desmentido,
porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito. Então nós sabemos que tudo parte do espírito para cá. Chico Xavier dizia, por exemplo, que antes de uma mulher engravidar fisicamente, há a gravidez espiritual, e isso também já está muito bem estudado por André Luiz no livro Missionários da Luz. Então, ele diz aqui que nós precisamos ter amor perante uma situação desta, que ela é médium sim, ser médium anímica não deixa de ser uma modalidade mediúnica, que ela, quando entrar em sintonia mais elevada, poderá ter uma vida normal. Se será nessa existência ou não, vai depender dela, do esforço dela. Os espíritos estão mobilizando o que podem, mas depende também da vontade do encarnado. E também nós percebemos, quando ele nos fala, por exemplo, que o assunto ele precisa de estudo. Ele não pode ser olhado superficial, não, mas que é sentido como uma faculdade mediúnica. Eu achei muito interessante, André, essa frase que August usa no final. Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito. Olha que coisa interessante. Aqui é uma explicação de todos nós que reencarnamos na Terra. A única diferença é que ele está lembrando psiquicamente o que ela passou no passado. E a maioria de nós temos lembranças que nós poderíamos afirmar através do sentimento, através de uma vaga lembrança que nem sempre é expressa no nosso corpo físico. E nesse aspecto nós também podemos ver quando, por exemplo, um espírito vem em sexo oposto e o corpo físico não assimilou aquela nova sexualidade. Então, por exemplo, ele veio na condição de um corpo masculino e ele na passada tinha um corpo feminino. E ele não teve essa eclipsagem da matéria como nós vemos aqui. E ele se olha no espelho hoje num corpo masculino, mas ele se sente como uma mulher. Isso mostra também, André, que o espiritismo das religiões cristãs é a única que tem respeitado essas pessoas que reencarnam num corpo masculino com a mente feminina, ou num corpo feminino com a mente masculina. Então nós percebemos que isso é muito comum. Nós, os espíritas, entendemos perfeitamente isso através daquilo que ele está explicando para nós nessa lição, não é? Ou seja, nós renascemos num corpo de carne sem renovar seu espírito, ainda trazendo, como o próprio André Luiz acabou de dizer, na reminiscência do hoje, aquilo que nós fizemos ontem. É muito interessante nós analisarmos isso, porque o Espiritismo, se tem alguma coisa que me encanta, é a fé raciocinada. Dizia Kardec que aqueles que não concordam com essa visão, que prove o contrário. Nós estamos aqui com as portas abertas para podermos discutir sobre essas questões à luz da razão. Mas à luz da razão, sem o fanatismo no campo religioso, sem o ufanismo das pessoas que se acham saber tudo. Nós não entramos nessa questão. E principalmente sem a ideia do achismo. Eu acho isso. Não. Aqui tem uma ideia daquilo que se ensina cientificamente pelas experiências que Kardec nos traz, pelas leis divinas criadas por Deus. Ele está mostrando esse caminho. Agora, compete a quem achar que isso não é verdadeiro, compete a provar que isso é falso e o verdadeiro, cientificamente falando, seria o contrário. Era isso que Kardec me encantava quando eu leio as revistas espíritas, que ele falava isso na imprensa. Eu aceito qualquer coisa que vier
contrário àquilo que eu estou dizendo, que os espíritos estão dizendo, e que se tem uma comprovação lógica, nós vamos aceitar. Olha que coisa bonita, né, André Luiz? E apenas dizendo esta questão da modificação do sexo, eu não estou dizendo que em todos os casos são iguais. Não é todo mundo que tem um corpo feminino e se olha se sentindo num corpo masculino que é por conta do exemplo que eu estou dando. É apenas uma das muitas possibilidades que levam a isto. Vamos deixar bem claro para não generalizarmos, para não dizermos assim, meu filho, olha, você é assim porque eu ouvi o André dizer lá no programa que quando acontece isso, não. Estou falando que existe esta possibilidade. Dentre inúmeras, como estamos vendo no dia de hoje, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, porque nós não podemos generalizar de modo algum. Então, que fique bem claro o que eu disse há pouco, que é uma das possibilidades para gerar este fato. Dando continuidade na leitura, o assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência a sonda de suas reflexões e falou, qual se o fizesse de si para consigo. Então aqui nós estamos vendo, antes de lhe dar a continuidade, algo nós já vimos no começo do livro tratar de um espírito que era um espírito de alta envergadura evolutiva em nosso lar. Era um espírito que já não vivia mais em nosso lar, apesar de ser um ministro de nosso lar, já tinha atividades em esferas mais altas, logicamente dando a ele um cabedal de um conhecimento muito superior, não é, a todos aqueles que estavam ali, inclusive ao espírito crementino, que dirige a atividade, junto de Raul Silva, que é o encarnado. Aulus é um espírito muito superior a tudo isso, não é? Então ele fala com grande embasamento, sem usar achismo. Ele fala com discernimento, com conhecimento de causa própria. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas. Quantas almas, conduzidas à ligação consanguínea, caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendermos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. Eu sempre conto uma história, o André sempre ouviu eu contar a história de Eva. Eu tive a oportunidade de conhecer Eva em Itatiba. Era uma moça até então com 6, 7 filhos. Todo dia levava os filhos para almoçar no lar espírita cristão. E eu no sábado fazia parte do grupo da sopa. E eu me lembro bem de Eva. Ela andava assim numa postura de uma pessoa muito exótica, né? Uma pessoa assim muito importante. Mas educava os filhos de uma maneira muito severa, era uma pessoa muito correta, mas tinha aquele hábito dela. Ela sentava na mesa e a gente ia servir Eva e os filhos. Eva olhava para o prato e de uma maneira instintiva, Eva dizia, eu vou ter que comer essa lavagem de novo? E de repente Eva começava a comer. E a gente dizia, Eva, foi feita com muito amor, com muito carinho, nós também vamos nos alimentar dessa sopa. E Eva repetia ali 3, 4, às vezes até 5 vezes aquela sopa, porque Eva não jantava, não tinha dinheiro para jantar.
E eu me lembro que uma vez Eva nos pediu um bercinho. E eu trabalhava no banco, fui arrumar um berço para Eva, ela estava grávida, me parece que do 7º ou do 8º filho, alguma coisa assim. E eu então arrumei um berço. Toda a gente sabe que Itatiba era uma cidade que naquela época, na década de 80, era considerada a terra dos móveis coloniais. E eu, com um cliente meu, arrumei um belo de um berço. Eu era jovem, não tinha me casado ainda, não tinha noção da vida. E eu então disse, eu vou tampar a boca de Eva, a Eva vai me agradecer. E nós pegamos, eu e um colega, a Kombi da instituição, fomos levar para Eva. Quando chegamos à porta da casa de Eva, Eva saiu. E Eva então disse, olha Eva, você me pediu um berço, vim trazer. Quando ela olhou na Kombi, Eva disparou a xingar, mas xingava, falava cada palavrão. Eu dizia, Eva, não foi o que você pediu? Ela falou, meu filho, você é um irresponsável. Por que, Eva? Ela diz, veja, dá uma olhada no meu barraco. E eu olhei para o barraco dela. E ela diz assim, explica para mim, meu filho, se eu botar isso aí dentro do barraco, eu tenho que desmanchar o barraco? Porque o berço é o tamanho do barraco? E aí, pela primeira vez, eu concordei com Eva. Falei, calma, Eva, eu vou providenciar uma coisa que caiba o seu filho, tá bom? Vá, meu filho, você é um irresponsável. Eva era desse tipo. Aí eu fui lá, arrumei, um bercinho muito pequeno que caberia naquele barraco, que ela poderia colocar a criança para dormir, na sua necessidade. E eu entreguei para Eva, ela nem agradeceu, ela só disse assim, põe lá dentro. E aí nós saímos e nós falamos, obrigado, viu, Eva? Ela ficou quieta. E o tempo foi passando. Um dia, eu estava num trabalho mediúnico e o Toninho, que é o dirigente espírita da casa, na última terça-feira de cada mês, tinha um espírito chamado José, que era o benfeitor espiritual da casa. Ele se manifestava pelo senhor José Ventura. E eu me lembro dessa conversa e a gente chamava ele de Pai José, porque era um homem muito bom, dava conselho para todo o grupo, no sentido de ajudar o grupo, não de maneira separada, de maneira coletiva. E o Toninho perguntou, Pai José, e chamava às vezes de irmão José, diga uma coisa para mim, Eva, como lidar com Eva, esse espírito tão difícil? E ele diz, não, Eva é uma benfeitora espiritual nesta casa. Como eu estava começando o espiritismo, eu disse, só faltava essa, Eva ser um benfeitor espiritual. Mas aí o espírito explicou, Eva, na sua última existência, morou na Europa. Eva era uma rainha. E todos os filhos que está com ela, é as pessoas que ela maltratou naquela época. Então Eva veio com o compromisso de reunir esses espíritos. E realmente, no final da vida de Eva, como ela havia se transformado, André, de frequentar no centro. Que coisa magnífica, exemplificando o estudo de hoje. Só o amor. Nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação, de maneira a pacificar-se. E singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. Então aqui nós vemos o quanto é importante, não é? Qual era a função de Raul Silva? Fazer com que ela entrasse numa outra faixa. Por isso a importância da sessão pública, como André já mencionou. A pobre senhora acompanhou-o docilmente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava, solícito, rogou-lhe considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz, e em lágrimas
a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, tornando à posição normal. Então, se aqui nós tivéssemos um dialogador que não estivesse tão preparado, ele acharia que o espírito tivesse se afastado daquela médium, primeiro porque imaginaria que seria uma comunicação mediúnica. A prece dominical fez com que ela saísse daquela faixa vibratória que ela se encontrava, e aí então o dirigente falou da importância do perdão, do amor, e fez com que ela então saísse daquela faixa e voltasse para a sua condição normal. Muitos podem perguntar, isso livrou ela das impressões? Não. Temporariamente, sim. Mas se ela não perdoar, se ela não procurar a paz íntima, se ela não procurar viver o presente, ela vai ser eternamente nessa existência o que ela está sendo agora, de altos e baixos, fases boas, fases menos boas. Está dependendo dela perdoar, superar, vencer o que ontem passou. Porque tudo isso ocasionou, não foi pelo obsessor, foi por ela. Não estamos aqui culpando o obsessor. Às vezes a gente fala assim, é o obsessor. Não. É ela que ainda não perdoou o que ele havia feito. Por isso que a gente aprende com o Espiritismo que o maior obsessor está dentro de nós mesmos por tratar-se do nosso passado criminoso. Por isso que eu gosto dessa frase, depois que ela rezou o Pai Nosso, para a reconquista da paz. Ela mudou a sua faixa vibratória. Em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam do pretérito. Então ela não se desligou de espírito algum. O próprio espírito dela se libertou do grande obsessor que era a sua própria consciência. Tem pessoas que reconquistam essa paz no centro espírita e chega e em casa é aquele inferno de novo, briga com o marido, xinga os filhos, chuta o cachorro, pronto. Perdeu todo o trabalho que a espiritualidade havia feito naquela noite. Continua a narrativa. Enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Então aqui, André, nós vemos aqui algo dizer, para o momento, o auxílio é esse que nós fizemos. Essa irmã, no final, com certeza vai tomar um passe, vai tomar água fluidificada e vai embora, não é? Agora, ela vindo no centro, nós vamos convidá-la para um estudo, para que ela possa desenvolver amanhã até a sua própria mediunidade, porque ela é médium, né? Ela pode ter essa intervenção mediúnica em alguma área, não é? Mas também vamos convidá-la para o trabalho assistencial. Então o CEPAC, por exemplo, hoje nós temos como norma, nenhuma pessoa trabalha no mediúnico se não estiver matriculado no trabalho de estudo e no trabalho assistencial. Isso é ponto. Isso serve para todos. Então nós percebemos que não tem como desenvolver esse trabalho da mediunidade se a pessoa não desenvolver a moralidade, a intelectualidade na busca de conhecimento, de novos valores que vão servir para o seu coração. Então isso, André, é muito importante. Verdade, a transformação aliada ao trabalho. E encerra o capítulo André Luiz dizendo: estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado e era preciso estudar fazendo melhor. Então aqui nós vamos relembrar que naquela plateia se encontrava 2 casais e um senhor.
Primeiro, uma dessas senhoras é a que teve o caso que nós acompanhamos durante esse capítulo, relembrando que esse capítulo foi dividido em 2 vídeos, em 2 programas, e agora nós vamos acompanhar o caso daquela outra mulher. O que vai acontecer com ela? Não é? Então nós vamos perceber o que está acontecendo dentro das atividades. Eu e o André poderia aqui alastrar esse estudo por muito mais tempo, né? É um estudo agradável, é um estudo que nos convida a muitas reflexões, e esse estudo também está servindo muito para mim, com certeza está servindo muito para o André. Nós já lemos esse livro, nesses 35 anos de mediunidade, muitas vezes. Mas é impressionante que cada vez que a gente pega um livro, a gente estuda, a gente vê um fato novo, enxerga sob um novo prisma. Tudo isso é muito interessante nós analisarmos, né? Então nós vamos partindo para o nosso encerramento e o André tem alguns recados para nos dar. É verdade, eu peço ajuda a todos que estão nos acompanhando para o nosso programa aqui no YouTube, o nosso vídeo. O seu like, por exemplo, ele é muito importante, junto com o seu comentário, não apenas no chat, mas também no vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a cidade de onde você está estudando conosco, comentário do que estudamos sobre a mediunidade. Também te convido a compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam acompanhar conosco. Eu lembro que aqui no canal da TV A Caminho da Luz nós já temos Estudo de Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, No Mundo Maior. Nós temos também Libertação, nós temos Entre a Terra e o Céu. Estamos estudando agora Nos Domínios da Mediunidade. O próximo livro depois deste, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da lei de ação e reação, com o livro Ação e Reação. Então o canal tem muitos vídeos em torno das obras de André Luiz. E também te convido a se inscrever no canal e habilitar as notificações e ficar por dentro das nossas novidades. Aqui na descrição do vídeo você encontra tanto as minhas quanto as do nosso querido Sérgio, as redes sociais, e muitos têm visto o grandioso trabalho assistencial do CEPAC. E o canal permite com que você seja um membro. Você escolhe o valor, o período e ajuda muito o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. O nosso WhatsApp é 19 997 78 2794. Interaja conosco também pelo WhatsApp. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa pela nossa TV A Caminho da Luz. A nossa gratidão pela sua audiência, a gratidão pelas mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido de todos vocês. Quando nós estamos estudando cada capítulo, nós deixamos o chat aberto, vocês têm mandado mensagens e realmente isso tem feito com que nós nos sintamos honrados de poder continuar esse trabalho de gravação desses livros tão importantes para a nossa doutrina espírita. Vamos encerrando então o estudo de hoje, rogando a Jesus que possa nos envolver e nos abraçar. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.